a provisão do peregrino. Este salmo é salmo de autoria do rei Salomão, o filho de Davi, o homem que recebeu sabedoria para governar. Este homem, como vocês bem sabem, e eu penso que isso tem tudo a ver com a estrutura e o modo como ele escreveu este salmo, cantou este salmo, e tornou-se a canção do povo de Deus, palavra de Deus para o seu povo em todas as gerações. Ele construiu a casa de Deus, coube a ele a incumbência de construir a casa de Deus. Davi, antes de sua morte, angariou fundos, tesouros, e colocou estes bens, digamos assim, esses recursos à disposição do rei Salomão para que ele pudesse construir a casa de Deus. E Salomão recebeu ajuda de várias partes do mundo, inclusive de povos vizinhos que forneceram madeiras, pedras preciosas e metais, para que ele pudesse construir a casa de Deus. Além de construir a casa de Deus, este homem construiu os palácios reais, construiu os armazéns, construiu vários celeiros. Então, este homem, no seu governo, ele fez estas construções, estas edificações. E Salomão, ele gozou por um longo tempo da proteção. Os inimigos não invadiram a cidade santa por longos anos. Ele gozou de paz, a cidade gozava de prosperidade. E este homem, portanto, dentro desse contexto, desse primeiro momento, é que ele, muito provavelmente, escreveu este salmo para ensinar o povo de Deus. E sendo ele de autoria de Salomão, você que já teve a oportunidade de ler Provérbios de Salomão, ele tem um caráter de fornecer princípios práticos para a vida do povo de Deus, E a mensagem principal deste salmo, é por isso que eu estou trabalhando com o conceito a provisão, a mensagem principal deste salmo é combater a preocupação exagerada do homem. Você vai perceber, com a sua Bíblia aberta, que nos primeiros 2 versos nós temos 3 verbos que destacam essa preocupação, essa ansiedade do ser humano. Você pode grifar aí na sua Bíblia o verbo edificar, você pode grifar aí o verbo guardar, e você pode grifar também a ideia aqui, que traz a ideia de trabalhar, que é levantar de madrugada, trazendo essa ideia de trabalho. E o que nós temos neste salmo, nesses verbos que apontam e que demonstram o esforço do homem, irmãos, o esforço do homem baseado nessa preocupação com 3 coisas, com aconchego. Quem é que não quer construir uma casa e ter aconchego? Construir a casa do seu jeito, da forma como você planejou, aconchego. A segunda coisa é proteção. Quem é que não quer proteção? Segurança. E depois, quem é que não quer os elementos essenciais para a subsistência e, por isso, trabalha dia e noite? Então, veja só que isso, consequentemente, vai voltar-se para a família, mas quando ele chega nesse momento, quando ele vai falar de família, vai falar que herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão, ele vai como que exemplificar como é que a provisão de Deus se manifesta. Nós vamos perceber nesse texto, quando ele, então, combatendo essa excessiva preocupação dos nossos irmãos, num tempo áureo, num tempo em que Deus havia agraciado Jerusalém com a bênção de que Salomão, juntamente com seus irmãos, pudesse construir o templo, a casa de Deus, pudesse construir os palácios, os armazéns. Então o povo gozava desta prosperidade, e essa prosperidade e essas ações que foram empreendidas para que essas coisas fossem edificadas e a proteção fosse experimentada, não teve a ver necessariamente com o esforço do homem. Não foi o homem que conseguiu essas coisas. Foi a bênção de Deus em dispor o coração do povo de Deus para contribuir e realizar tudo aquilo que eles realizaram. Então, note bem, este salmo tem uma mensagem muito relevante para o meu coração, para o nosso coração. Porque
nós somos uma geração extremamente preocupada, ansiosa, com coisas que estão relacionadas a estas e outras que nem faz sentido de estarmos preocupados por conta delas. Agora, antes de avançar e de destacar as 4 lições que eu quero trabalhar neste salmo, eu quero lhe fazer uma pergunta. E a pergunta é: o conhecimento de Deus, o conhecimento que você tem de Deus, não é conhecimento sobre Deus, não. O conhecimento que você tem de Deus, de experimentar a Deus, de andar com Deus, de ver se concretizando em sua vida as promessas de Deus. Então não é conhecer sobre Deus, de alguém distante, não. É de alguém que se revelou e que fez com que você o conhecesse. Então, aqui vai a pergunta. O conhecimento de Deus que você tem, ele costura todos os meandros da sua vida? Isto é, ele faz parte de todos os acontecimentos, de todas as ações que você empreende na sua vida? O conhecimento de Deus, ele está presente no seu estudo. Quando você estuda, quando você se prepara, quando você faz um curso, numa tentativa, pleiteando uma vaga num concurso, Deus faz parte disso. Você chama Deus para caminhar com você, para que Ele possa te abençoar. Quando você planeja casar, aqueles que estão namorando, aqueles que estão noivos e aqueles que estão na esperança, quando você pretende casar, tem o sonho de casar, Deus faz parte disso, Deus é chamado a fazer parte disso. Você convida Deus para que Ele conceda a sua bênção, para que você avance. O conhecimento de Deus vai cozendo todas essas questões que envolvem a sua história, que envolvem a sua vida, as suas necessidades, ou em algumas Deus faz parte, e outras não. Você pensa, não, aqui deixa comigo, Deus, que aqui eu mato no peito e resolvo a parada sozinho. Como é que você lida com as principais necessidades da sua vida? Como que você trata isso? Como que você lida com isso? Você se isola e pensa que o seu conhecimento, que as suas habilidades, que as coisas que você foi conquistando no passo a passo, isso por si só basta? Ou Deus faz parte da sua história em todos os aspectos? Quando você idealiza, quando você tem projeto, quando você estabelece um alvo, seja ele de qualquer natureza, Deus é convidado a fazer parte. Você conta com a bênção de Deus, ou você pensa que você avançará sozinho para efetuar essas conquistas, empreendendo seus esforços? É disso que esse salmo nos chama para pensarmos. Esse salmo vem para nos alertar a quanto esses perigos que envolvem as nossas principais preocupações, que na linguagem do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, são chamados de ansiedades, de preocupações no que diz respeito ao que a comer, beber e vestir. Aqui os verbos estão relacionados a outras coisas, mas a agenda do homem continua sendo a mesma. Então é pensando nisso que nós vamos extrair 4 lições aqui sobre a provisão do peregrino. A provisão na edificação de casa, a provisão na proteção da cidade, a provisão na manutenção da vida e a provisão na doação de filhos. Nós vamos olhar isso e vamos tentar dar conta disso em algum tempo aí que seja oportuno para nos achegarmos à mesa da comunhão. Com a sua Bíblia aberta, então, veja aí que são 2 cláusulas que estão atreladas a condições. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, aqui nós temos a primeira cláusula com uma condicional, com uma condição, que nos chama a pensar sobre isso, que chamava o povo de Deus a pensar sobre isso naqueles dias, quando eles então se dirigiam à casa de Deus, eles eram convidados a cantar, a pensar, a refletir nessas coisas. Agora, antes de nós avançarmos, vamos entender uma coisa, a importância disso à luz da Bíblia, especialmente da criação, à luz da história de Deus com o seu povo,
e dentro daquele contexto em que Deus se manifesta como o grande construtor. Deus, à luz da Bíblia, pensando que Ele criou todas as coisas, que Ele planejou todas as coisas. Deus não criou as coisas sem que elas fossem devidamente planejadas. Deus planejou criar as coisas da forma como Ele as criou. Então Deus, em suma, Ele é o construtor da ordem criada. Ele é o construtor do aspecto da ordem histórica. Isto é, das coisas que se vão percebendo na história do povo de Deus, na história da humanidade. Deus se revela como alguém que é um construtor por excelência. O Senhor planejou e o Senhor edificou todas as coisas. Mas, pastor, por que essa informação? Para te dizer que esse negócio do homem criar casa, do homem construir casa, do homem edificar casa, tem a ver com o fato de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nesse ponto, não há nada de errado de um homem tomar a iniciativa em construir. Faz parte desse aspecto do homem ser criado, ter sido criado à imagem de Deus. O homem tem essa capacidade criativa. O homem tem essa capacidade de planejar, de idealizar e de executar planos. Então, isso faz parte dessa relação do homem com o seu Criador e o seu mantenedor. Qual o problema então, pastor? Já que isso nos linka com Deus. O problema é que construir casa passou a ser um projeto alienado de Deus. O problema é que as nossas construções, que os nossos ideais, passaram a fazer parte dos nossos projetos e Deus não está nos nossos projetos. Eu tenho uma planta, eu tenho um ideal, mas Deus não faz parte. E daí nós começamos, como que demonstrando com isso a nossa petulância, a nossa arrogância, e mais do que isso, nos esquecendo que é Deus quem provê os meios e os recursos para que possamos construir, para que possamos empreender. E nos esquecemos que é Deus, na sua providência, quem vai colocando à nossa disposição estes meios, estes recursos. E lá pelas tantas, por conta do que fazemos com base na nossa sapiência, nós nos esquecemos e isolamos Deus dessa relação dos nossos empreendimentos, que envolve, dentre outras coisas, projetos pessoais, mas, sobretudo, revela as nossas preocupações, o nosso desejo pelo aconchego, pelo teto. Mas Deus não faz parte disso. Daí ele vem e diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você pode até construir, você pode até ter esse desejo, isso pode estar presente no seu coração enquanto ansiedade para levar isso a cabo, mas se Deus não está presente, o que você está fazendo é vão. E aqui, nós podemos pensar, por exemplo, tudo que você intenta construir, mas sem ter Deus como prioridade dos seus planos, você está indo num rumo que pode te conduzir a uma perdição. Os estudiosos entendem que, de certo modo, essa ideia de construir casa também tem a ideia, está como que atrelado a ela, a ideia de construir família. Se deseja, se isso afunila para essa direção, e se construir família tem a ver com ter um lar, tem a ver com construir uma casa, é preciso mais do que nunca que Deus faça parte disso. É preciso contar e entender que é Deus quem dispõe a nosso favor, na sua manifestação de bondade e graça, tudo quanto nós precisamos para levar a cabo aquilo que nós idealizamos e que o chamamos para ir conosco, para que esta casa tenha fundamento sólido, material seguro, para que ela lá pelas tantas não venha a ruir. Não venha a ruir. Então veja só. Se você pretende se casar, pense nisso, de como que você conduz esse projeto. Se você pretende conduzir os seus estudos, no que diz respeito à sua graduação,
talvez um mestrado, talvez um doutorado, se você pleiteia um concurso, se você pleiteia elaborar um projeto, você não pode avançar sem considerar que Deus é o provedor. Porque se você avançar sem considerar a bênção que Deus dispõe a seu favor, lá pelas tantas você vai dar crédito a você mesmo. E é aqui que repousa o perigo. É aqui que repousa o perigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em segundo lugar, a provisão na proteção da cidade. Diz aí o texto: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A cidade naquele contexto, e para aquele tempo e aquele momento, era muito importante o trabalho do sentinela, de alguém que ficava como que de vigia o tempo todo, por conta da fragilidade e da possibilidade de que inimigos pudessem cercar a cidade e atacar a cidade, invadindo a cidade, saqueando os bens da cidade e matando o povo. Então o sentinela tinha que ficar ali de plantão, de guarda, atento, com os olhos sem pestanejar, o tempo todo. Era uma forma, essa pessoa que exercia a função como um vigia e que tinha a função de alertar o exército, os soldados, sobre a possibilidade de uma invasão. Então note para essa ideia o quão importante era isso dentro desse aspecto da proteção, da segurança tão almejada pelo povo de Deus naquele contexto, e naquele contexto do Oriente de modo mais amplo, mas aqui tratando-se de Jerusalém, da cidade santa do povo de Deus, nesse contexto da fragilidade. Então ele vai dizer: olhe, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Parece um pouco distante de nós, e na verdade não só se parece, mas de fato está distante de nós essa realidade de alguém que fica atento para que a cidade tenha segurança, tenha essa proteção 24 horas. Mas se o Senhor não dispensa cuidado para com as nossas cidades, usando inclusive a legitimidade dos meios que Deus mesmo criou para refrear a maldade do homem, a cidade viraria, irmãos, uma anarquia, uma bagunça, uma desordem. Se a gente já vê na cidade traços de violência, imagina se não houvesse essa ação de Deus protetora, refreando o mal, como que isso seria? É porque às vezes nós paramos de observar essa ação providencial de Deus, protegendo e preservando as pessoas das suas malignidades, das suas próprias malignidades, no contexto atual. Agora, se por um lado nós temos essa dimensão tão almejada e que fazia parte da preocupação das pessoas, e hoje nós temos as nossas preocupações, eu quero lhe dizer o seguinte, que tudo que você pensa que vai lhe propiciar segurança, porém, sem Deus, se torna em algo inútil, vão. E quais são os elementos hoje que nós nos apropriamos numa tentativa de que isso possa nos dar algum tipo de segurança? Só para citar um ou dois. Vamos pensar na questão de seguro do nosso carro, seguro da nossa casa, seguro à saúde. Um tempo desse, eu ia ao banco e o gerente queria me vender um seguro, porque caso a minha esposa viesse a ter um câncer de mama, então já tinha um seguro para cuidar dela. Então, essas coisas hoje, embora legítimas, não tinha nada de problema do sentinela estar ali, ele tinha que estar mesmo. O problema era transferir a confiança para este agente, para este sujeito, e pensar que a segurança e a proteção viria dele e não de Deus. Então não há nada de errado de você fazer seguro para o seu carro, para a sua casa, seja lá o que for, eu fiz. Mas pensando nesse negócio de segurança, esses dias nós tínhamos feito o seguro para o carro dos meninos, menino de 28 anos, e aí parece que a seguradora lá não conseguiu computar a primeira parcela sim, a segunda não entrou. E quando nós ficamos sabendo que não tinha entrado, então o carro estava
teoricamente desprotegido, né? Aí o corretor fez contato, falou, olha, esse carro não pode sair para lugar nenhum, porque se sair, ia acontecer isso e aquilo outro. E quando eu cheguei em casa, a Patrícia estava assim, apavorada. Por quê? É porque a gente usa e pensa nesses meios como sendo eles aquilo que realmente vai nos dar proteção. Qual o perigo? O perigo é que sutilmente essas coisas contemporâneas, diferentes daquelas dos nossos irmãos naqueles dias, vêm ocupando lugar no nosso coração e nós começamos a pensar que sem essas coisas nós não estaremos guardados e protegidos. É assim que você e eu tantas vezes nos encontramos. Reféns, e ao invés da confiança estar em Deus, a confiança está no meio. Então, a provisão na edificação de casa, a provisão de Deus na proteção da cidade. É Deus quem fornece os meios para construir a casa. É Deus quem abençoa para que os projetos sejam concretizados. É Deus quem protege a cidade. É Deus quem dá segurança eficaz, verdadeira. A terceira coisa, a provisão na manutenção da vida. É uma sequência que ele usa, e quando chega no versículo 2, ele diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grajeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha só que verdade maravilhosa, e que vem para alertar, veio para alertar o povo de Deus naqueles dias, e nos alerta hoje quanto a essa questão da manutenção, a provisão de Deus na manutenção, nos elementos essenciais para a nossa subsistência. Agora preste atenção, a gente precisa sempre fazer essas conexões com o que era antes, com o que passou a ser e com o que deve ser. Perfeito? A gente precisa fazer essas conexões com o que era antes, pensando então na estrutura da criação, com o que veio a ser o mundo e como nos passamos nos comportar e como que deve ser a nossa vida em relação a Deus no que diz respeito ao seu cuidado paternal. Então, o trabalho estava presente lá na criação, quando Deus criou o homem? Obviamente, estava lá. O homem tinha que trabalhar. Era um trabalho penoso? Não, não era um trabalho penoso, porque ele olhava para todo canto do jardim, do qual ele deveria cuidar, e desfrutar de tudo quanto estava ali, e ele via em tudo a provisão de Deus. Ele está ali como representante de Deus, ele cuida da criação de Deus, e ele se relaciona com a criação de Deus, e ali era uma verdade eloquente de que Deus cuida das suas criaturas, Deus cuida do homem. Deus deu uma montoeira de coisa para ele comer, mas aí entra o pecado. E após o pecado, aí o trabalho, além de se tornar penoso, ele vem então para deturpar de como nós devemos nos relacionar com o trabalho. Deturpar. Nos desviar do propósito para o qual nós fomos criados. Por quê? Porque a confiança do homem depois da queda, ela deixa de estar na provisão divina. O homem crê piamente que ele tem que se esforçar dia e noite para ele angariar fundos e bens, para ele viver regaladamente. Ele não consegue, nós não conseguimos medir as consequências disso. O que nós vemos depois da queda são as polarizações, aliás, está em voga, né? As polarizações. Como assim, pastor? Nós vemos, dentro desse contexto da queda, e da forma como nós olhamos para esse texto, em primeiro lugar, uma diligência ansiosa, uma preocupação exacerbada. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Alguém que levanta muito cedo, alguém que levanta antes do sol aparecer e que vai dormir depois que o sol já se escondeu. Por quê? Por conta de uma preocupação excessiva, ansioso, pensando em acumular, pensando em ajuntar, pensando que isso é que vai dar conforto e paz. Qual é a outra polarização? Uma é essa diligência ansiosa. A outra é uma diligência gananciosa. Uma é com base na preocupação. E se eu não fizer, se eu não agir, se eu não trabalhar 24 horas, vai faltar o que comer.
A outra é, eu preciso acumular, eu preciso ampliar meu patrimônio, eu preciso disso. E fica como a linguagem de Provérbios da sanguessuga, dadá, dadá. Irmãos, a gente lê um salmo como esse, com uma linguagem que é um tanto distante de nós. Mas esse comportamento não está presente na nossa geração. E, em alguma medida, vamos ser honestos, e, em alguma medida, ele não está presente na nossa própria vida e família. Acaso não é assim que, de quando em quando, ou numa extensão quase que da semana inteira, do mês inteiro e quase do ano inteiro, isso vai intercalando na nossa vida, nesse desejo desenfreado de angariar fundos, de promover o acúmulo de coisas? Então o homem ele se tornou esse ser excessivamente preocupado, esfomeado por acumular coisas. E aí o que o Senhor vem, e o que o servo de Deus está ensinando, fornecendo o princípio, é que esta preocupação exagerada precisa ser vencida. Esse negócio de levantar cedo demais e dormir tarde demais, nessa tentativa de acumular o patrimônio e de pensar que não vai fazer nada, leva você a pensar que você é senhor da sua história, que você é o seu próprio mantenedor, e você isola Deus da sua vida no quesito que diz respeito à manutenção. Obviamente que nós vamos ver aqui que Deus não está aprovando de modo nenhum a indolência. Deus está reprovando aqui o desvio da confiança que deixou de ser manifestada em Deus que provê as coisas para a nossa subsistência, e de uma confiança que foi colocada, posta em nós mesmos, no nosso trabalho. Quando o trabalho toma o lugar de Deus, o que acontece? A pessoa passa a priorizar o trabalho em detrimento do Senhor do trabalho. Eu vou repetir. Quando o trabalho passa a ocupar o lugar de Deus, a pessoa passa a priorizar o trabalho em detrimento do Senhor do trabalho. Em segundo lugar, quando a pessoa passa a priorizar mais a gana pelo acúmulo de bens do que Deus, que sustenta, essa pessoa faz das coisas que ela conquista o seu próprio Deus. A sua confiança está naquelas coisas que ela consegue ver. O trabalho, irmãos, deve ser algo para a realização da nossa vocação, do nosso chamado no mundo. O trabalho não deve servir de idolatria para o nosso coração. O trabalho deve ser algo pelo qual nós realizamos um serviço nesse mundo que vai ser bom para nós e bom para outras pessoas e vai dar visibilidade ao reino de Deus. O trabalho não deve ser o ídolo do nosso coração. Mas da forma como o salmista estava procedendo, você vê essas complicações, e é disso que o servo de Deus está falando, e corrigindo, e alertando os seus demais irmãos, para que eles entendam, é Deus quem provê o sustento de vocês. Quais as consequências? Você viu as consequências no que diz respeito a Deus, das prioridades que são dadas ao trabalho, e faz do trabalho um ídolo, mas você vê também as consequências desse comportamento na família. Quem se comporta desse jeito, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Essa pessoa que porta-se assim, ela vai sacrificar a sua família. Ela vai detonar com o seu casamento. Ela terá uma criação de filhos que estarão sempre distantes desse convívio, desse aconchego, porque essa pessoa sai e a sua esposa está dormindo. Essa pessoa volta e a sua esposa e filhos estão dormindo. Essa pessoa volta e os filhos e a esposa já estão dormindo igualmente. Que tempo sobra para conviver, para conversar, para sentar e tomar uma refeição comum? Não sobra nada, não sobra tempo algum. E essa pessoa, portanto, traz consequências para a sua família. Mas as consequências são sentidas de modo pessoal.
que diz aí o texto, a repousar, tarde, comer o pão que penosamente graseastes. Diz aqui os estudiosos que poderia ser traduzido também o pão das dores. Trabalhou-se muito, mas na hora de se comer, nem prazer tem para comer. Olha que coisa trágica. Uma coisa boa pode se tornar uma grande armadilha para o coração do homem trabalhar. É coisa de Deus, Deus quer que se trabalhe mesmo. E Deus aqui não está aprovando o indolente, o preguiçoso. O que está acontecendo aqui é Deus estabelecendo o contraste com essa excessiva preocupação de alguém que mudou o foco, o objeto da sua confiança não é mais o Deus provedor. É ela mesma. É ela mesma. Qual a aplicação que a gente tem daqui, desse texto? Nós temos a aplicação que nós podemos perceber no final do texto, quando diz assim, aos seus amados, ele o dá, enquanto dormem. O que a gente está percebendo aqui nesse contraste? Que dormir, não é deixar trabalhar não, está mantendo aqui um contraste. O justo também está trabalhando, mas não desta mesma forma que aqueles que deixaram de confiar em Deus estão trabalhando. Dormir aqui seria uma indicação de alguém que realmente confia no cuidado paternal de Deus, de alguém que tem o coração sossegado, de alguém que não vive ansioso ou ansiosa em razão dessa ação frenética pelo trabalho em busca do sustento. Alguém que não vive regido pela ansiedade, que não é dominado pela ansiedade, consegue realizar os seus trabalhos durante o dia e volta e consegue dormir sossegadamente. Por quê? Porque entende que no outro dia não vai faltar. Deus vai prover o alimento como já proveu nos outros dias. Todos os dias, Deus tem colocado à disposição dos seus servos o alimento. E daí, para pensarmos na nossa própria vida. Se você é uma pessoa, preste atenção nisso. Se você é uma pessoa que está tendo insônia, no tempo da pandemia, por causa de seus investimentos, aí você mostra no que você realmente confia. Se você não está conseguindo dormir, porque no final do ano passado você estudou o mercado financeiro, a bolsa de valores, os investimentos diversificados, eu não sei nem do que se trata, porque a gente vai conversando com pessoas aí que entendem desse negócio e a gente vai falando, eu não tenho dinheiro investido em bolsas, eu não tenho essas coisas, mas a gente escuta por aí. E se você é esse tipo de gente, isso mostra em que ou no que estava a sua confiança. Porque nós começamos o ano e você viu a coisa degringolar. E aquilo que você pensava, que no final do ano talvez você fecharia o ano com um acúmulo maravilhoso, uma economia do país que ia prometendo que estava em ascensão e de repente você vê tudo desmoronar e você entra em crise e não consegue dormir, é porque você não aprendeu a descansar no cuidado de Deus. É porque você estava pensando que o que ia dar conforto para você é ter mais e ter mais e ter mais. E Deus está falando assim, o básico te basta, o básico te basta. E o básico eu vou te dar. Comer, vestir e beber não vai faltar para você. É isso que o Senhor Jesus ensinou e nos ensina nessa noite. A provisão do peregrino, então, na edificação de casa, a provisão do peregrino na proteção da cidade, a provisão do peregrino na manutenção da vida, a provisão do peregrino na doação de filhos. Versículos de número 3 ao versículo 4 e 5 diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Filhos, ou feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Pense no contexto histórico em que isso está dizendo, em que isso foi dito, que herança do Senhor são os filhos. A importância que tinha isso para os casais naquele momento.
O que você vai percebendo é que é nessa evolução do Salmo, nesse aspecto em que se manifesta a provisão de Deus nessas outras facetas, as quais nós já mencionamos aqui, agora ele chega no âmbito da família, no núcleo da família. E algo que era muito desejado e que não pode ficar no âmbito da compreensão de que ter filho é uma simples ação de uma relação marital do homem com a mulher, ele vai mostrar que longe disso, longe que de fazer parte de uma relação sexual do homem com a sua esposa, da mulher com o seu marido, isso é bênção de Deus, e é Deus quem concede herança aos casais, dando-lhes filhos. Algo que poderia fazer com que os servos de Deus pensassem que isso tinha a ver com essa relação natural do casal. Até nisso Deus vai dizer negativo. O resultado disso, na relação conjugal, marido e mulher, é fruto de uma intervenção providencial de Deus que decide dar aos casais filhos como herança. Filhos como herança. A ponto de, naquele contexto, as mulheres e os homens pleiteavam diante de Deus em oração para que pudessem ter filhos. Essa palavra vem, portanto, para deixá-los numa compreensão, ou levá-los a uma compreensão que até nisso é preciso compreender que é Deus quem concede, que é Deus quem provê, é Deus quem doa, é Deus quem presenteia os casais com filhos. E esse conceito herança é um conceito muito especial na teologia do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus está repartindo as terras para as tribos, cada qual recebendo a sua herança, sua parte, Deus chega para a tribo de Levi, uma tribo que iria viver exclusivamente para o serviço sagrado, e Deus diz que aquela tribo não iria receber terras, que a herança daquela tribo seria o próprio Deus. É esse conceito que está sendo usado aqui. Deus seria a herança da tribo de Levi. Então é um conceito muito especial para falar de algo muito nobre. Além disso, ele vai usar o outro conceito que traz a ideia de recompensa, que é o conceito galardão. Fruto do seu ventre, o seu galardão. Recompensa de Deus. Recompensa não em razão do que se fez ou do que se deixou de fazer. É uma recompensa dadivosa, graciosa de Deus, iniciativa de Deus, sem que o homem mereça. Então, como que isso era importante naquele contexto? E aí ele vai dizer que os filhos são armas, são flechas, como flechas na mão do guerreiro. Reverendo Hernandes, ele chega a comentar sobre essa expressão, quando ele traz a ideia de flechas na aljava do guerreiro, ou enche a sua aljava dos filhos, e usando essa mesma expressão, trabalhando nesse mesmo fluxo, ele vai dizer que quando Deus nos presenteia com filhos, nós temos o dever de carregá-los. Durante um tempo nós os carregamos. E depois de um tempo nós os direcionamos, porque as flechas devem ser lançadas numa direção certa. Ele trabalha isso e é uma coisa muito bonita de se ver de acordo com a linguagem que é utilizada. Mas para aquele contexto era algo muito especial, dentro desse contexto, que embates aconteciam e que, portanto, os filhos faziam, de certo modo, parte desse aspecto da proteção, da retaguarda dos pais, que envelheciam, mas que, portanto, tinha muitos filhos que os cercavam naquele contexto. Além disso, você vai perceber que os filhos dão alegria aos pais. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Vai dizer ainda que estes filhos são protetores auxiliares do pai, quando ele diz assim: não será envergonhado este pai que tem muitos filhos, quando pleitear com os inimigos à sua porta. O que ele está dizendo? Os estudiosos entendem o seguinte, que a porta aqui é uma linguagem para utilizar, que na entrada das cidades é como se funcionassem os tribunais onde questões eram resolvidas. Então, os inimigos,
iam para essas reuniões, inimigos que tinham alguma tensão, algum problema com alguma família, iam para essas reuniões, à entrada da cidade, e se esse pai não tinha filhos para acompanhá-lo, ele ficava vulnerável diante dos inimigos. Mas se esse pai tinha vários filhos, embora ele já idoso, ele acompanhado destes vários homens que iam com ele, ele deixava, portanto, os inimigos atentos e quietos. Eles não investiam contra este pai. Então, esses filhos funcionavam dentro desse contexto como elementos ou como agentes protetores dos seus progenitores. Nessa dimensão, portanto, do Salmo de provisão, ele contempla, então, a provisão na edificação da cidade, na proteção da cidade, ou na edificação de casa, na proteção da cidade, na manutenção da vida e na doação de filhos, tendo todo esse conjunto de compreensão naquele contexto histórico. Qual a palavra que nós teríamos, então, para os casais contemporâneos? Numa sociedade que tem uma linguagem, que tem várias vozes, que censura o ter filho, ou que nos desencoraja a ter filhos. Obviamente que alguns de nós não somos contemplados com filhos. Deus não contempla a todos com filhos biológicos. Mas a questão é que muitas vezes os casais que professam a fé no Senhor e o temor no Senhor, são mais dirigidos pelas vozes contemporâneas do que pela voz de Deus, porque pensam que ter filhos é um peso, que filho traz um custo, que a escola de um filho, a educação de um filho é muito caro, que ter um plano de saúde, começa a se pensar num monte de coisas que nunca deviam fazer parte do arcabouço determinante para se ter filhos. O ter filhos passa pelo crivo da compreensão de que eles são dádivas de Deus, e se Deus decidir nos presentear, nós devemos recebê-los com alegria. Quando Jacó está voltando da casa de Labão, com vários filhos, ainda não tinha nascido somente Benjamim, e ele então, com muito receio, e ele de que pudesse se encontrar, e que na verdade iria se encontrar com Esaú, ele então, acompanhado daquela meninada e com os seus animais, ele então avista Esaú, e Esaú vem ao seu encontro, corre ao seu encontro, o abraça e o beija, e eles choram. E depois Esaú levanta os olhos e vê aqueles meninos, e uma menina. Ele tinha a filha, Diná. E Esaú pergunta: quem são estes contigo? E Jacó responde: os filhos com os quais o Senhor agraciou a teu servo. Eu acho magnífico, eu acho de uma doçura a compreensão de Jacó. É isso que nós precisamos entender. Nós, como casais, você casal, jovem casal, você que deseja ter filhos, não deve ser dirigido pelas vozes contemporâneas. É preciso entender a voz de Deus, e se Deus quiser presentear-nos com filho, nós devemos recebê-los como herança, como dádivas preciosas que Deus nos concede. E eu quero avançar aqui para terminar, para nos achegarmos à mesa da comunhão. Em primeiro lugar, nós somos uma geração de cristãos preocupados, extremamente preocupados. Diante disso, o que fazer? Nós precisamos ser recordados de que o Senhor continua, irmãos, o Senhor continua suprindo as necessidades dos seus filhos. E eu quero destacar aqui alguns textos para que o nosso coração seja levado a descansar no Senhor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você anda preocupado com aconchego, se você anda preocupado com a segurança, se você anda preocupado com a sua subsistência e a subsistência da sua família, se isso tem te roubado o sono, a palavra de Deus diz que você deve lançar as suas ansiedades sobre Deus.
porque Ele tem cuidado de nós. As palavras do Senhor Jesus dizem assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. É ilógico quando você deixa de confiar no paternal cuidado de Deus. Deus nos chama, o Senhor Jesus nos chama a reflexão. Observai as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, elas não constroem celeiros, e o vosso Pai cuida delas. Vocês não valem mais do que as aves? Deus cuida dos seus filhos. E ainda, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se as suas expectativas não estão em altas por conta dos investimentos que você fez no início do ano, lembre-se que Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo, todas elas. Você pode até não trocar de carro esse ano, mas não precisa, o carro que você tem te serve. Mas que Deus vai dar o que você necessita, isto Ele vai dar, porque Ele promete assim fazê-lo. Este salmo, portanto, ele tem uma palavra aos amados. O versículo 2 diz assim: aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. A palavra amados aqui é o nome aplicado a Salomão, Gedidias. O homem que era amado de Deus, o homem amado pelo Senhor. Aqui vem no plural, aos seus amados. Quem são os amados de Deus que podem dormir sossegadamente hoje? São aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo. São aqueles que são amados em Jesus Cristo. A estes, enquanto eles dormem, Deus provê o sustento para o dia seguinte para eles. Não é em razão de que você levantou de madrugada e foi dormir meia-noite. É em razão de que Deus vela por você, porque Ele te ama em Cristo. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Aos Gedidias. Quem são eles? São todos aqueles que são vistos em Cristo. São todos aqueles que se achegaram para Deus por meio de Jesus Cristo. E por fim, 3 aplicações no que diz respeito, usando a estes verbos edificar e o verbo guardar. Sobre o conceito de edificação, o Senhor Jesus, depois da resposta de Pedro, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e o Senhor Jesus diz que aquela resposta é resultado da revelação de Deus, e o Senhor Jesus diz assim: Pedro, eu também te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aos Gedidias, aos que são amados de Jesus Cristo, são edificados e crescem por conta do compromisso do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus mesmo que edifica a sua igreja. E além do mais, sobre guardar e proteger a igreja, foi o Senhor Jesus que disse no mesmo contexto: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Deus, na pessoa de Jesus, que guarda a sua igreja, quem guarda a sua vida, quem te protege na ida e na vinda, é o Senhor Jesus, meu irmão. É o Senhor Jesus. Se Deus não conceder a sua bênção do céu para os nossos projetos, tudo aqui na terra será inútil. Se Deus não fizer parte dos seus projetos, dos seus esforços, se Deus não caminhar com você, se você não contar com Deus, se você avançar ou tentar avançar nestes projetos sem considerar a necessidade da presença de Deus e da bênção de Deus, isso pode ser uma grande tragédia para você. Você pode construir casa, você pode até gozar de uma determinada segurança, você pode até angariar alguns patrimônios, mas se Deus não fizer parte, nada disso é útil, é inútil. Porém, nada disso vai trazer deleite para o seu coração, se Deus não for contigo.